Ah, ficou bom, ficou legal o quadrinho ali. Quando as palavras falham, a É, música fala. Meu, eu sempre tô colorida. Hoje eu tô. eu sempre usava sempre cor muito básica, mas depois de certa idade eu resolvi colorir um pouco mais. Acho que as cores chamam coisas boas, né? Pera aí, vamos abrir esse papo porque Tá, pra mim isso aí já interessa muito, tá? Só vai rodar a vinheta e a gente vai sim. embora. Olá, eu sou a Adriana de Barros e eu começo mais um Mistura Cultural. Hoje a gente tem aqui um dos representantes do reggae brasileiro, esse gênero que é muito bem feito pelo nosso país, ainda bem, graças a Deus. Eu tenho o prazer de receber aqui Hélio Bentes da banda Ponto de Equilíbrio. Seja muito bem-vindo, Hélio. Obrigado, Adriana. Muito obrigado, muito obrigado. Você concorda comigo quando eu digo que a gente está muito bem representada no Brasil pelas bandas brasileiras que produzem reggae aqui nesse país? Adriano, eu sou suspeito para falar porque eu sou cantor de uma banda de reggae, né? E aí eu vou falar para você que sim, estamos muito bem representados e não é de hoje não. Não é de hoje não. Se você for ver ao redor do mundo, assim, o Brasil, apesar do reggae não ser tão difundido como deveria, mas tem muitas bandas boas que são das melhores do mundo, com certeza. Então, e você está falando, ah, não é de hoje, vocês mesmos já têm aí mais de 2 décadas de existência, né? Porque às vezes as pessoas não têm essa ideia do quanto o reggae brasileiro é forte. Você falou isso, que as bandas são reconhecidas fora do Brasil. Vira e mexe, a gente é só sair do Brasil, você ouve as bandas brasileiras tocando em bares, né? Fazendo turnê internacionais. É um gênero Sim, muito reconhecido, né? Fora do país. é, as bandas de reggae no Brasil são tão ou mais reconhecidas lá fora do que dentro do próprio Brasil. A gente tá aí desde 1999, né? 2 décadas e mais um tercinho ali de década aí, muita história para contar. E lá fora o pessoal valoriza muito o reggae brasileiro, com certeza. E assim, foi legal que você falou isso, né? Que desde 99 até chegar agora nesse mais recente trabalho, que é o Toque de Amor, que acabou de sair, por isso que a gente te convidou para você falar um pouco desse álbum. Mas eu queria que antes de entrar no álbum, você falasse um pouco de todo, lógico, né, de maneira resumida, mas uns destaques que vocês tiveram nesses anos todos de carreira, até chegar no Toque de Amor. Como vocês chegam nesse álbum hoje? Olha, eu digo que a gente chega hoje com bastante segurança, né? Assim, naquele lance de que a gente começou muito novo. A gente começou, eu tinha 19 anos, o mais novo da banda tinha seus 14 anos de idade, nós éramos muito novos. Então, por mais que a gente tivesse aquele estudo, aquela vontade, porque todos nós éramos colecionadores de reggae, né? De pegar na fitinha, no fitinha cassete, vinil, né? A gente é dessa época ainda, né? CD, passava do CD para fitinha. E hoje em dia a gente chega aqui com uma certa segurança de que a gente plantou e está colhendo até hoje o que a gente plantou lá atrás, que eu digo, acho que é autenticidade, originalidade, né? A forma da gente seguir sem medo de ser reprovado, né? E fazendo a música com amor da forma que a gente sempre quis. Ô, Eli, vocês, assim, outra curiosidade do ponto de equilíbrio é que vocês construíram boas relações também com outros artistas, não só do gênero, né, mas de outros gêneros musicais que sempre estão presentes nos álbuns de vocês em parcerias. Como é que rola esse convite? Ele acontece na estrada, ou vocês fazem uma música e pensam em algum cantor? Como acontecem esses convites? Tem dessas duas formas. Geralmente, na maioria das vezes, ou não, acho que meio a meio. Às vezes a gente pensa, realmente, desculpa a criançada aqui, a criançada hoje tá que tá. Ali não tem como parar a criançada, né? São Mas seus enfim. filhos? São seus filhos? Não são meus filhos da Não? vizinha. É bastante Mas a criança. gente, Eles não, estão mas hoje, a gente não tem que parar as hoje eles crianças, deixa elas. É. hoje eles estão que estão, deixa eles. Mas enfim, para mim isso é bom, é a alegria, eles me trazem a alegria, né? Mas Sim. enfim.
Então, com alguns artistas a gente fez a música e pensou, cara, vamos chamar tal pessoa, essa música tá com cara de tal pessoa. A gente dava uma debatida, às vezes alguém falava uma coisa, a gente chegava, né, a um denominador ali em comum. E, sim, outros, assim, como Marcelo D2, como Alexandre Natiruts, como a própria Ivete Sangalo, são pessoas que a gente já tinha uma certa proximidade. Marcelo é como se fosse família. O Alexandre a gente já se esbarrou, a gente já teve junto inúmeras vezes desde do começo da carreira. Enfim, tem pessoas que às vezes rola desse jeito. Por exemplo, o Alexandre Natiruts, a música até que é, é uma composição dele, que ele chegou na gravação do DVD, que foi até no dia que a gente conheceu a Ivete Sangalo pessoalmente. Ele chegou e falou, cara, eu tenho essa música aqui, a gente falou, Alexandre, vamos gravar ela e vamos te chamar. Então, assim, são exemplos, né? Mas existem várias formas aí, cara, de acontecer essa conexão. E no Toque de Amor, vocês têm algumas parcerias também. E tem não só nome nacional, como internacional, certo? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas canções com esses parceiros. Eu acho que a primeira participação que a gente tirou, que a gente fez desse novo álbum do Toque de Amor, foi em Martim de Sá, que é uma composição do Pedro, e a gente resolveu chamar os meninos do 3030, que a gente já tem uma conexão, já tinha uma outra música que a gente gravou com eles, e a gente achou que encaixava muito ali, né? Os meninos do 3030 e que são pessoas que a gente tem uma conexão, que a gente está sempre na estrada junto há muito tempo. Bruno Tcheres é meu parceiro, já fizemos churrasco junto, tal. Então, assim, esses são daqueles que já rolava essa conexão, essa familiaridade, entendeu? Depois a gente chamou o Rodrigo Mato Seco, o Rodrigo Piccolo, que é o vocalista do Mato Seco. Mato Seco, que é uma das grandes bandas de reggae do Brasil, que já está aí na caminhada há muitos anos também, né? Lá no começo, junto com a gente. E o público do reggae já estava esperando isso há muito tempo. A gente falou, vamos fazer essa, que o nome da música é Reação, que é do Thiago Caetano, né? Depois nós chamamos o Thales, do Maneva também, que é o reggae, mais uma vertente ali um pouco mais pop, mas que não deixa de ser reggae. E a gente fez uma música, né, de amor mais que desejo. Chamamos o Thales e fizemos um clipe maravilhoso, que a música ficou perfeita, é uma composição do Márcio Sampaio, né, que é da banda também. Nesse álbum todos os componentes têm composição, né? E também temos a participação, vamos lá, da Holly Cook, que é uma artista internacional na música Longe, que eu também sou muito admirador do trabalho dela, porque ela tem uma voz assim, uma coisa que, sabe, introspectiva, assim, que ela entra na sua mente, entra no espírito e você viaja, entendeu? Então, assim, tem muito a ver com reggae, a música, assim, é bem mantra, sabe? Também, meu Deus, mas quem? Não posso esquecer. Kylie. Negamanda, Aham. tem Negamanda também, em Maiores Segredos, que é uma artista aí que está começando agora, que é Revelação, que é muito boa. A música também ficou muito boa na voz dela. Tem um Kailash que ele já havia gravado num trabalho do Lucas antes, no álbum do Lucas, que é um álbum de Naya Bing, que agora eu não estou recordando, meu Deus, o nome do álbum do Lucas, mas o Kailash também que já fez participação, já que, se eu não me engano, já gravou com o Dom Carlos também, que é um grande nome do reggae, que a gente tem uma música, inclusive, com ele, que se chama Stay Alive, que a gente gravou no dia após dia lutando. E é uma voz assim bem angelical, sabe? Pulou muito com a música que é Arrasta no Topo, que é uma música assim de mensagem bem rastafari, um reggae bem roots mesmo, assim. Eu acho que foram essas participações. E se deu da melhor forma possível, cara. Esse álbum a gente começou a gravar em 2019 e ele foi tomando forma com o tempo, então ele só foi lançado agora, em 2023, então assim, ele teve muito tempo para tomar forma e ele saiu, na minha visão, perfeito, entende? Vocês tiveram tempo de trabalhar, né? Assim, de Tivemos maneira bastante tempo de trabalhar em cima dele, tranquila. bastante tempo. A gente conseguiu trabalhar com calma, coisa que hoje em dia a gente não tem mais conseguido. E a gente tem muito tempo que a gente não lançava um álbum também. A gente já Aham. estava lançando ultimamente mais single, né? Que hoje em dia tá esse lance de lançar single, um single atrás do outro. A gente lançou vários singles. Eu até perdi a conta, nem vou saber te falar o nome deles aqui, porque foram uns 11, 12. Que tem até um álbum que se chama Família Ponto, que é a junção desses singles todos, enfim.
Escuta, você falou desse que nesse álbum todos os integrantes compuseram, né? Como que é o Sim, processo? E a banda é grande, né? Vocês, assim, relativamente, né, sim, grande. é Co- grande, é É, grande, é grande. como assim, como vocês chegam num consenso dessas composições? Porque eu suponho que vem bastante coisa. O que eu achei muito Sim. legal, achei, porque, né, tem banda que um ou dois só compõem e tal. Quando eu vi que todos da banda estavam fazendo composição, eu falei, cara, que legal isso, mas como é esse processo de escolha, É, assim? Como vocês entram no é um como processo é essa agitado, tá? briga? Como é essa briga? Ô, Adriana, eu não vou mentir para você não, hein? Não vou mentir para você não. É um processo É uma bem agitado. treta. É uma É um treta. processo bem agitado porque a galera chega com inúmeras músicas e aí a gente tem que fazer uma seleção. E aí também banda é como um casamento, né? E aí um Aham. casamento de 23 anos, porque a gente é uma banda assim bastante harmoniosa, mas se não fosse isso, cara, eu acho que a gente já tinha acabado. Porque, assim, são seis cabeças e seis cabeças duras, assim, todo mundo com personalidade bem forte e composições muito boas. Todas as composições que aparecem, que chegam, são boas. Só que a gente tem que selecionar as melhores e aí, né, e ali tudo acontece de uma forma democrática, né, tudo é de uma forma bem democrática, mas no final de tudo, cara, por incrível que pareça, a gente consegue tirar o melhor aproveito disso, entendeu? Mas é um processo, um chega com. Aí o outro. Aí às vezes pode ser que um se ofenda com alguma coisa, não sei o quê, mas graças a Deus no final, assim, é uma banda de reggae, né? A galera é da paz. Né? E também eu fico pensando, né, que quando o artista pensa na banda, né, quando entende que o principal é a banda, aí acaba dando Sim, certo, né? Porque é sim. para o bem da É, banda, né? você tem que se desprender do ego. Eu, como vocalista, não sou uma pessoa isenta de defeitos, mas graças a Deus, ainda mais com o tempo, eu fui sem terapia, hein? Eu fui aprendendo muito a me desprender dos meus egos, e aí eu consigo ver muito com essa clareza, assim, dessa forma que você falou, né? Que o principal é o patrimônio, que é a banda, né? Aquilo ali que a gente Uhum. tem que regar da melhor forma. Ô, Hélio, você sabe que a gente vive um momento que algumas palavras a gente tem que tomar cuidado para falar, para colocar em composição, né? Eu sei que o reggae sempre traz uma positividade, amor, espiritualidade, é uma característica do gênero isso, né? De ser como mantra, como você disse sobre a Holly, e o próprio reggae, né? Às vezes quando a pessoa fala, o reggae tem uma harmonia muito parecida, mas é como se fosse um mantra, né? A gente entende, a gente que gosta Sim, eu gosto muito do sim. reggae, justamente por Ah, que isso. bom. Mas eu fico pensando, assim, em alguns gêneros, por exemplo, eles têm que ter mais cuidado com o uso das palavras. E aí um dia eu fiquei refletindo sobre a positividade que o reggae nos transmite e se tem uma preocupação de não passar a positividade tóxica que todo mundo tem falado ultimamente. Porque às vezes as pessoas se sentem na obrigação de estar sempre feliz, sempre positiva, tal. E a gente sabe que a vida não é Ah, bem assim. Eu queria saber de você se existe isso com ponto de equilíbrio, se vocês percebem isso, ou se não é uma questão, se está tudo bem. Porque às vezes está tudo bem, às vezes não tem um exagero, enfim. boa, ótima pergunta, Adriana. Ótima pergunta que você me fez aqui pensar em fração de segundos em algumas coisas que eu nem tinha parado para pensar. Porque essa positividade, agora eu vou ser um pouco filosófico, assim, essa positividade, ela tem que ser uma coisa de dentro para fora. Você concorda? Sim. E não uma coisa de fora para dentro. Né? E hoje em Uhum. dia existe esse lance mesmo da positividade tóxica, de você, ainda mais a gente que é artista, né? A gente tem que sempre estar se colocando bem, como você falou, a gente tem que estar sempre se colocando bem, a gente tem que tomar cuidado com tudo que a gente fala. Talvez até o que eu estou falando agora eu tenha que tomar cuidado com o que eu estou falando. Mas é uma realidade. Mas eu te digo ainda por cima, como eu falei, como todos nós compusemos nesse álbum,
Porém, cada um também, como personalidade forte, com a idade a gente foi tomando cada vez mais características próprias que você vai, né, se formando uma pessoa adulta. Então tem coisas que às vezes a gente até discorda, que às vezes a gente até não concorda, normal, isso é Uhum. humano. E até nisso a gente tem que se colocar dizendo, cara, mas será que isso aqui não está sendo tal demais, não está sendo, ou está sendo positivo demais? Porém, como eu falo, a positividade, a felicidade, ela tem que ser interior, mas a gente não nasceu para esse mundo, o universo, enfim, ele não foi feito para nos satisfazer como ser humano, como seres humanos. A gente pode escorregar, desculpa, até escorregar na banana, cair de cabeça e Aham. morrer, a gente pode ser picado por Sim. uma cobra ou simplesmente um coco cair na sua cabeça. Milhares de coisas podem acontecer até agora nesse momento aqui que a gente está conversando. Pode acontecer uma catástrofe, um desastre ou uma coisa linda, maravilhosa. Mas Uhum. nós estamos sempre expostos para que aconteça o pior, Uhum. não é verdade? Sim, Então, sim. essa positividade, ela, às vezes, a gente até força ela, e aí tenta forçar, até pelo meio das redes sociais, que a gente tem que estar sempre parecendo bem. Enfim, esse futuro, eu que tenho 42 anos, né, que não sou um velhinho, mas também não nasci ontem, né, nasci nos anos 80, a gente vê as coisas passando como nos filmes de ficção que a gente vê quando era criança, e vê as coisas acontecendo mesmo da forma que você já era previsto, né? Uhum. Enfim, eu não sei se é bem a resposta que você queria ouvir, mas Não, eu pensei um montão de coisa aqui na minha mente, até filosofei, mas eu acho que eu penso mais ou menos isso, que tem que ser uma coisa interior mesmo. Não dá pra. Ninguém é perfeito, a vida, o mundo não é perfeito. sim, sem dúvida. Escuta, Infelizmente. e você, um pouco antes da gente entrar aqui nos bastidores, eu comentei sobre as nossas roupas, né? Você colorido, eu em preto e branco, e eu disse que eu uso muito colorido, e você me falou que tem usado mais roupas coloridas. Falando em positividade, queria que você falasse, porque por que que agora você percebeu que você usa mais roupas coloridas? Mas a positividade, mas a gente quer sempre, eu falei isso, né? Mas a Sem gente sempre se dúvida, contradiz. não, não, mas Mas a a gente gente tem sempre que ser positivo, buscando, é, a gente está sempre buscando o positivo, claro. com esse interior. A gente está sempre buscando uma qualidade de vida espiritual cada vez melhor, porque você tem que estar bem, né? Por isso que se fala estado de espírito. Então, assim, mas então, eu costumava usar muita roupa preta, principalmente cinza, né? Assim, muito básico, aquela coisa ali opaca. E aí, depois de uma certa idade, depois dos meus 40 anos, eu decidi que eu ia usar mais roupas coloridas, mais claro, assim, e sabe, aquela coisa assim que a gente traz dos nossos ancestrais africanos, que sempre eu vejo que na África, assim, em geral, isso até trouxe um pouco bastante influência mesmo do povo africano, desde sempre até hoje, que é usar bastante colorido, né? Que eu acho que chama, né? O colorido chama positividade, chama prosperidade, né? São as cores, né? Eu acho que elas influenciam muito, pelo menos acho. Muito E aí, legal. depois com o tempo, eu decidi que eu vou usar colorido. Talvez daqui a um tempo eu volte ao Não, básico de não, novo. fica no Mulher, colorido. eu tô nas cores, eu tô nas cores. Não, continua nas cores. Sim, sim, com certeza. Você falou de nomes aí do reggae nacional, né? O Nat Roots, Maneva, mais pro caminho pop, o Mato Seco, que é aqui, inclusive, da região do ABC Paulista, aqui da Grande São Sim, sim. Paulo, da minha área. A banda a qual eu tenho Ó, muito orgulho. que maneiro. A gente tem grandes nomes, no entanto, não, a gente não vê muito o reggae nos grandes festivais. Eu acho que agora tem aumentado, mas a gente fala de grandes nomes, como vocês, Mato Seco, Nat Roots, e existem, você também já falou de nomes novos aí, mas que parece que não tem esse espaço, né? Eu tô errada ou é impressão Não, não minha tá ou errado. acontece mesmo? Não tá errado não, Adriana. E agora eu vou voltar ao lado aquele assunto da maturidade.
eu costumava romantizar muito no passado, quando eu era mais novo, costumava romantizar muito o lance do movimento reggae no Brasil. E achava que ele era de um jeito e que do jeito que ele era, ele poderia prosperar. Porém, com o tempo a gente cai na triste realidade de que no mundo capitalista, nada que está muito fora do mercado, tá? Do mercado em geral, consegue prosperar muito, entende? Ainda Uhum. mais dos anos 2000 para frente, que você vê no mundo do esporte, né? A garotada já começa, a garotada compra sua primeira ou ganha, ou sei lá, sua primeira chuteira, já pensando em quantos milhões ele vai ganhar na frente. No mercado em geral tá tudo muito assim, e na música não é diferente. Uhum. E o reggae, por ele não ter muito espaço na mídia, ele não tem muita demanda de talentos. Você entende? Uhum. Sim. Assim é como você vê até em, em músicas de mais popularidade, tipo funk, o forró, que não são aquelas coisas que estão tanto na grande mídia, mas que o povão está na boca do povão e tem disputa de talento para poder ver quem chega lá, para quem ver quem consegue aparecer. Isso é importante, Uhum. entendeu? A gente não pode descartar que isso é importante. Infelizmente, eu acho que deveria ser de outra forma, mas infelizmente o mercado ele fala muito alto. E aí aqui no Brasil tem espaço para poucas bandas, infelizmente não aparecem muito. E as bandas que estão começando, as bandas que são mais underground, elas vivem numa resistência muito forte. E elas acabam acabando. Elas acabam, Uhum. entendeu? Desistindo, né? Dando por fim, porque não tem apoio, não tem. As pessoas. Porque tem gente que acha que o músico vai viver de vento, né? Não tem como, o músico não vive de vento, ele É. vive de. Infelizmente, a gente vive. A gente saiu de casa, a gente está gastando R$ 1, a gente. Então, assim, essa falta de espaço na mídia, não, talvez não. Certamente, pelo motivo de que rola um preconceito muito grande em cima da música reggae, taxado como uma música de doidão, maconheiro, entende? Como se o reggae Uhum. fosse falasse só de maconha. E na verdade o mínimo, fala o É. mínimo de maconha. Na verdade, o reggae é mensagem que aborda vários tipos de assunto, do cotidiano ao religioso, né? Do cotidiano ao social ao religioso. Só que às vezes muita gente não entende isso, porque vê uma imagem do Bob Marley, né, com um baita dredão, com um cigarrão na mão, não entende o que ele está falando, vai achar que é papo de doidão, entendeu? Enfim, muito coisa assim desculpa É muito. falar, É. da sociedade brasileira, assim, né, em geral, enfim, do preconceito. É, eu não consigo muito entender essa ausência do reggae nos veículos de comunicação. Esse é um dos motivos que a gente está trazendo você aqui no Mistura Cultural, porque, Sim, como diz o nome do programa, Mistura Cultural. Então, todos os gêneros são super bem-vindos. maravilha. Eu não consigo entender também essa ausência do reggae nos veículos. No entanto, independentemente, todos os shows que eu vou de reggae sempre estão lotados. Ou seja, Sim, vocês criaram ali uma história de vocês que é de vencedor, né? ainda bem que isso acontece, mas foram poucas bandas que conseguiram se destacar. Graças a Deus a gente está aí tocando todo Sim. fim de semana, estamos lançando um álbum novo, estou aqui podendo divulgar e passar minha palavra, trocar essa resenha com você, falar sobre o reggae, falar sobre a música em geral. Mas infelizmente são poucas bandas se você se comparar ao cenário dos Estados Unidos, ao cenário da Europa, na África, na Jamaica e até em outros países da América do Sul. Entendeu? O Brasil fica muito atrás, e acho que muito por causa dessa barreira do preconceito. Mas, claro, se você vai no show do Mato Seco, se você vai no show do Planta e Raiz, no show do Nat Roots, no show do Cidade Verde, né? Tem bandas que conseguem se consolidar. No show do Edson Uhum. Gomes,
né? Que é um grande ícone Sim, que é que é o o nosso, ícone, é que é o o, ícone, que é o nosso né? ícone, que é o nosso rei, que é o cara, o principal, a resistência máxima. Graças a ele, eu acho tudo aconteceu. Máximo respeito ao Edson Gomes e a toda a tropa que veio junto com ele na época, né? Mas a gente consegue furar, né? Como é que se diz? A A bolha bolha, e expandir a nossa música, Brasil afora, né? muito bom. Graças a É. Deus, aí você chega, tem lá algumas bandas, poderia ser maior, eu gostaria que fosse maior, né, o cenário, até porque é minha música de coração, né, eu gosto de tudo que é música, mas Sim. reggae é minha música de coração. Bom, ó, a gente está chegando no final aqui, mas antes de você ir, eu queria que você falou de algumas bandas que acabam, né, por não ter espaço. Eu queria, se você consegue indicar algumas bandas iniciantes que você tem observado ou que chegam até você, para que as pessoas que estão assistindo essa entrevista possam ir atrás e conhecer. Você tem algumas, assim, para indicar, umas duas ou três? Eu tenho muitas, porque são pessoas que tanto são queridas. Olha, tem uma banda lá da Bahia que se chama Mucambo, que é muito boa. Tem uma Uhum. banda que se chama Reação, que é outra banda que é muito boa. Tem cantores como Emano, aqui do Rio de Janeiro, o Luke Dubwise. Temos o Daniel Profeta, tá? Que é um cantor muito bom, que eu já fiz muita música com ele. O Daniel Profeta, temos muita gente boa. Temos o Monkey Giant, que já é mais da nova geração, que eu também gravei com ele. Tá? Gabriel Medina, Gimenez, Gabriel Medina é o surfista, perdão. Gabriel Gimenez, tem Marina Peralta, esses já são até mais destacados. A Marina Peralta, a Sim. gente trouxe ela aqui também, já no Mistura Ah, Cultural. Justamente porque, Marina, então, mulher do reggae, entendeu? Assim, tem muitas. É que agora, na verdade, é porque agora, se eu for parar para pensar, eu não vou lembrar. Tem a Cubana Rasta, lá do Recife. Tem a Manu, que é até amiga da Marina Peralta também. Tem muita mulher boa. Muita menina boa legal. também. E muita resistência. Bom, querido, eu quero agradecer a sua presença aqui, quero te desejar todo o sucesso do mundo. A gente aqui do Mistura Cultural e da TV Cultura tá de olho aí no seu trabalho e dos Que meninos. ótimo. Estamos acompanhando. E sempre que você tiver novidade, você sabe que a gente está à disposição aqui para você voltar para contar, tá bom? Conte com a gente. Que maravilha, Ana. Mistura Cultural, muito obrigado. Muito obrigado pelo espaço, tá? Fiquem com Deus, boa noite. Beijo no coração de todos. Tamo junto. Toque de amor, hein? Novo álbum do Ponto de Equilíbrio. O Brizola aparece também, né? Bom, agora o gato aparecendo. Como que ele chama? Ele é o Brizola, que ele tá aqui me arranhando aqui, Brizola. que ele é Ah, carente demais. Maravilha, novidades. Adriana. Tá Obrigado. bom, Muito querido? obrigado. Brigadão, tá? Beijo no coração. Tchau. Tchau, tchau.